Hoje no mundo todo a doença que mais mata é a doença cardiovascular. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa mais uma live do Incisa e hoje o tema vai ser, o tratamento das doenças crônicas durante a pandemia da Covid. Então, só esperar o nosso convidado se juntar a nós e aí a gente começa a nossa discussão, ok? Olá, Bruna, tudo bem? Oi, Marisa, tudo bem? E você? Tudo bem também. Bom, para a gente dar início à nossa live, então, eu queria te agradecer de antemão por ter topado participar, né? Não é todo mundo que se sente confortável de aparecer aqui para conversar sobre esse assunto. E assim, né, a ideia... A gente sempre quis convidar o Bruno para uma live, porque ele é, antes de tudo, um amigo, um parceiro de trabalho, mas é um excelente farmacêutico. É aquela pessoa que você sabe que ama o que faz, porque você vê da maneira que ele ensina e que ele trata os pacientes, assim. Então é muito bacana. E assim, por essa expertise dele nessa área, né, de falar sobre o atendimento aos pacientes com doenças crônicas, em toda a experiência que ele tem, acho que ele vai ter muito para somar na nossa live aqui hoje. Então, rapidamente eu vou apresentar o nosso palestrante, o nosso convidado de hoje. O Bruno, ele é formado em farmácia pela UEPG e ele possui mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela UEPG e ele é professor hoje do Departamento de Ciências Farmacêuticas lá na UEPG. Então ele tem muita coisa para contar para a gente e agora passo a palavra para ele e todos vocês que tiverem dúvidas e quiserem saber o que está acontecendo nas doenças crônicas durante a pandemia, o que mudou, o que não mudou, enfim, vai mandando aí nas mensagens que a gente vai respondendo, tá joia? Bruno, a palavra é sua. Ô, Marisa, que legal, realmente, obrigado por essas palavras aí na introdução, fiquei bastante feliz. Eu também venho acompanhando o projeto de vocês, do Incisa, acho muito legal as postagens que vocês têm feito, corroboram com todas as ideias de vocês, né, a respeito de quão importante a ciência é em mostrar realmente as saídas, né, e principalmente agora, enquanto a gente está passando por essa pandemia. Então, fiquei bastante feliz quando recebi o convite e, lógico, né, participar junto com vocês é uma grande satisfação. Obrigado mesmo. Que bom. E também porque eu acho que muita gente tem falado sobre as questões técnicas em virtude das pesquisas que têm saído sobre medicamentos, ou então agora mais recentemente o assunto é a vacina, né? Mas eu também acho importante falar a respeito das outras consequências a que todos nós estamos submetidos enquanto passamos por essa pandemia. Estou falando a respeito das doenças, o controle das doenças, né? Todas as farmácias permaneceram abertas durante todo o tempo, desde o início até agora. Então, a gente tem tido contato com os amigos farmacêuticos que estão trabalhando nesse sistema e eles têm passado um pouco da experiência também, das vividas, né? E o quanto isso tem, de certa forma, impactado positiva em algumas situações, né? Ou até mesmo negativamente em outras. Eu acredito que a gente tem conseguido tirar algumas boas experiências desse momento, né? Porque eu digo experiências positivas, porque realmente algumas pessoas, principalmente aquelas mais aliadas à tecnologia, né? Acredito que ganharam de certa forma com algumas coisas como teleconsulta, né? Que inclusive é uma das coisas que eu pretendo falar um pouco mais hoje. Então, acho que nem de tudo, não foi tudo assim negativo. Acredito que a gente teve aí uma parcela de positividade que, na verdade, a gente aprende com isso, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário para acrescentar, realmente fiquem bem à vontade para participar da nossa conversa, tá? Você também, Joia. Mani, se tiver alguma coisa para complementar, fique à vontade, tá? Tá bom, pode deixar. Então, a gente preparou aí 3 tópicos para conversar com vocês a respeito de como que a pandemia tem influenciado no controle de pacientes com doenças crônicas, principalmente, né? Então, o primeiro tópico é a respeito de
por que que a Anvisa, ela, né, quando o medicamento vem demonstrando um determinado potencial, se é que pode se dizer dessa forma, que a Anvisa vai lá e restringe a venda desse medicamento, não é? Então, inclusive essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram também a respeito desse assunto, até para entrar no clima aí já da nossa live no dia de hoje. E então, assim, por que que isso acontece, né, gente? Nós precisamos entender que toda vez que tem saído um trabalho novo, e hoje em dia, por mais que ainda seja uma parcela bem menor das pessoas que têm acesso à leitura de um artigo científico, até mesmo a interpretação desse artigo, mas eu acredito que hoje, com a internet, com o Instagram, Facebook, tudo isso, a informação ela se dissemina muito rápido e de uma maneira um pouco mais fácil, ou até mesmo bem mais fácil do que há um tempo atrás. E só que o ruim disso é que às vezes as informações passadas elas são desencontradas, né? Acho que uma grande batalha da Marissa, das meninas, é em tentar justamente mostrar a faceta da verdade, né, da ciência. Então, É porque, desculpa te interromper, né? Mas a ciência fala assim: existem evidências que comprovam que vai funcionar e os testes vão começar em humanos em agosto. Aí sai na TV, no jornal, né, tal. Em agosto sai o medicamento. Então, acho que fazer esse filtro, né? Eu acho que é o que a gente tenta fazer aí, né? Você tenta fazer aí. A gente tem essa audaciosa missão de tentar fazer isso. realmente, dependendo como a informação chega até as pessoas, né? Acho que muitas vezes no meio do caminho se perde desse conteúdo, ou às vezes até mesmo se distorce, e aí acaba chegando errado para a grande massa da população. E então o que a gente vê é muitas vezes as pessoas correndo até as farmácias, assim, desesperadas à procura daquele medicamento que ela ouviu falar na TV, ou então que alguém passou uma mensagem do WhatsApp para ela, ou então que ela observou lá no feed do Facebook, enfim. Aí corre na farmácia, começa a comprar aquele medicamento, aí já fala para o amigo, para o vizinho que também comprou, para fazer a mesma coisa, porque viu lá não sei o quê. Então, esse efeito manada, se a gente puder chamar dessa forma, ele acaba dificultando com que outras pessoas que, de fato, usam aqueles medicamentos para tratar suas doenças, elas tenham mais dificuldade em encontrar, né? Então, outra coisa que tem acontecido é que, quando as pessoas vão em busca desses medicamentos, elas perdem um pouquinho do senso de coletividade, compram lá grandes quantidades para estocar isso em casa, para, de certa forma, né, se sentirem assim prevenidas, né, para que se alguma coisa acontecer, o estoquezinho dela está lá, né, ela não vai ser prejudicada nesse sentido. E, então, isso leva realmente a um desabastecimento nas farmácias. É uma situação assim, de difícil controle também para o farmacêutico, sozinho, né, nessa situação realmente é muito difícil você tomar conta e não deixar que isso de fato aconteça. Então, é uma missão quase impossível, né? Quase impossível. Então, quando a Anvisa percebe esse movimento, porque ela vem acompanhando as notícias e também o que acontece de fato, ela toma por decisão tornar a venda desses medicamentos restrita. E foi isso que aconteceu, começando com a cloroquina, a hidroxicloroquina, né? Tivemos toda aquela repercussão desses medicamentos. Então, eles agora só são vendidos mediante a apresentação do receituário médico. Também, na sequência, isso foi passado para a nitazoxanida, que é um medicamento chamado comercialmente de Anita, né? Até na época, eu me lembro que o ministro da Ciência e Tecnologia, né, o Pontes, ele colocou lá que teria sido iniciado o estudo de mais um medicamento, mas ele não quis divulgar qual era, justamente para não criar esse efeito manada até as farmácias. Mas não tem jeito, o povo descobre, né? E aí também a nitazoxanida acabou se tornando restrita. E agora, por último, nós tivemos a ivermectina, também agora um medicamento de venda controlada. E aí, na verdade, o que a Anvisa fez, apenas uma mudança técnica, foi tirar esses medicamentos das listas, né, da portaria 344, que é a que regula a venda de medicamentos controlados no Brasil, e passou
para uma nova, a RDC 405, né, desse ano agora de 2020. Então, por isso, né, a Anvisa ela toma essas atitudes, buscando preservar também a saúde coletiva das pessoas, e também frear essa venda e essa compra indiscriminada, né? Ou seja, quando as pessoas vão lá buscar sem o devido conhecimento ou sem mesmo a presença da receita médica. Então, o grande objetivo é esse, né? Pensando na saúde coletiva, mas também pensando no bem individual, né? Até porque a gente viu também, né, que a cloroquina, a hidroxicloroquina, quando começou essa história, são dois medicamentos muito utilizados no tratamento do lúpus, né? Então, os pacientes que, né, têm lúpus usam esses medicamentos de uma maneira crônica. E aí, muitos pacientes acabaram não tendo mais acesso de tanto esse efeito manada aí que você comentou, né? O pessoal ia na farmácia, a cloroquina era vendida de uma maneira, né, sem uma retenção da receita, sem um controle. E aí, quem realmente precisava e iria se beneficiar do medicamento ficava sem. Né? Então, impactou muito nesse sentido, né? Uma doença crônica que precisa de um tratamento contínuo, que tem que ter, né, ser um segmento farmacoterapêutico correto. Por conta disso, né, o pessoal e nesse sentido, né, acho que é muito pertinente a sua fala em relação a isso da Anvisa, né, e quanto a ivermectina e a nitazoxanina é um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos a gente tem certeza que a pessoa não vai ter piolho, né? Por conta do todo mundo tomando ivermectina, todo mundo tomando a nitazoxanida. Mas é algo assim que é bem pertinente a sua fala. Eu acho bastante legal você continuar, né? Ter trazido isso. Exatamente. Às vezes as pessoas elas não entendem ou elas acham que a Anvisa tem feito isso para prejudicar elas de alguma forma, né? Ou que seria um movimento do Ministério da Saúde como um todo no sentido contrário, né? Do bem das pessoas. Mas não, pelo contrário. Acho que tudo isso é no sentido de preservar a saúde coletiva e individual. Como você bem comentou, né? Claro, todos esses medicamentos que a gente falou aí, pelo menos esses 4, eles têm substitutos, né? Mas, falando agora mais especificamente da cloroquina e da hidroxicloroquina, são medicamentos para tratamento de doença crônica, lúpus, artrite, enfim. E para esse paciente que já está adaptado com esse medicamento, que já está estabilizado com esse medicamento no controle da doença, trocar o tratamento durante esse andamento pode ser um problema, né? Porque, quer dizer, ele já está acostumado, o organismo dele está acostumado à presença daquela substância, que de repente, de uma hora para outra, não faz mais parte, e agora tem que introduzir um novo medicamento. E aí, por mais que sejam medicamentos seguros, a gente está falando de substâncias que potencialmente vão causar efeitos colaterais, né? E aí, poxa, mas o paciente agora está tendo efeito colateral, né? Antigamente ele não tinha, mas agora ele precisou trocar o medicamento, ele começou a desenvolver efeitos colaterais. Então, claro que quando não é comigo é mais fácil, né? Quando é com outro, sim, aí tudo bem. Mas a gente tem que pensar nesse sentido, de que para quem já está fazendo um tratamento, é muito importante poder dar sequência nesse tratamento. O próprio paciente, né, mas também os profissionais que fazem o acompanhamento desse tratamento, seja figura do médico, também do farmacêutico, nutricionistas, ou todo mundo que acompanha esse paciente. Porque nós temos a condição de acompanhar a evolução, seja ela positiva ou negativa. E a partir do momento que você tem uma troca no tratamento, é como se iniciasse todo o processo de adaptação, de coleta de informações a respeito da efetividade, se aquele medicamento está sendo também seguro ou não, porque está causando agora efeitos colaterais e o paciente não está conseguindo conviver bem com isso. Então, é nesse sentido, assim, de despertar, porque nós temos esse entendimento, né? Eu, você, quem está aí acompanhando também, o pessoal, nossos colegas, nós temos esse entendimento, mas a maioria das pessoas não tem, inclusive dentro da nossa própria família, muitas vezes isso acontece, né? Então, eu acho que é de extrema importância a gente poder levar essa informação até eles, combater algumas desinformações, assim, é uma luta sem fim, na verdade, né? Pelo menos
nesse assunto só acho que quando a pandemia acabar, né? Porque até lá a gente vai estar falando disso ainda. Uhum, com certeza. E quando esta pandemia irá acabar? Acho que é a pergunta do momento, né? E eu tenho até uma coisa interessante, eu estava refletindo há um tempo atrás, não muito tempo atrás, mas a gente está muito ansioso assim para que essa pandemia acabe, mas será que de fato ela vai acabar? Aí eu estava pensando assim que realmente a pandemia, o estado de pandemia, ele um dia vai acabar, mas que nós vamos conviver para sempre com o coronavírus, de fato agora nós vamos, né? É a Exatamente. mesma coisa de influenza. Quando nós tivemos a epidemia, não chegou assim no nível de pandemia, mas a gente teve epidemia de influenza. Eu lembro que ainda estava na graduação naquela época, Eu a também. mesma história, né? O álcool gel, toda aquela coisa. E, e hoje nós convivemos com influenza, né? Nós temos vacina, mas quer dizer, é uma coisa que está aí. E ainda hoje pessoas morrem de gripe? Morrem, né? Quem são essas pessoas? Os idosos, aqueles que têm um organismo já fragilizado por uma outra doença, mas ainda pessoas morrem por conta de gripe e vão continuar morrendo também por conta de coronavírus. A questão é que nós precisamos ter ferramentas para trabalhar, né? Ferramentas terapêuticas, seja na forma de vacina, ou então de medicamento, ou preferencialmente os dois, né? Sim. E às vezes a gente fica e fala, né? Já que o nosso tema é pandemia e as doenças crônicas, mas a gente não se dá conta que, paralelo à pandemia da Covid, a gente vive inúmeras outras pandemias. Por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns tipos de doenças pulmonares por conta, né, da alta taxa de poluição que a gente está, né, que o nosso planeta tem hoje, hábitos de vidas. E, por exemplo, a pandemia do diabetes é uma pandemia silenciosa, né, que ninguém comenta. Hoje em dia a gente vê que cada vez está mais comum você encontrar um indivíduo que acabou recebendo um diagnóstico de diabetes do tipo 2 e um pouco tempo depois já começa a fazer insulinoterapia. Então, assim, teoricamente não, né, não deveria ser preciso, mas é algo que não chama tanto atenção quanto uma pandemia de um vírus, que etc. Mas o mundo todo, né? Assim, se a gente for analisar quantos casos de diabetes tem no mundo, quantos casos de hipertensão, o próprio alguns tipos de câncer, por exemplo, doenças cardiovasculares, né? Hoje no mundo todo a doença que mais mata é a doença cardiovascular. E começa assim, com pequenos sinais na vida da pessoa, e que depois, eventualmente, infarto, AVE, insuficiência cardíaca, enfim, né, tantas outras complicações. Eu achei fantástico isso que você falou, porque parece que o termo pandemia está relacionado só a doença infecciosa, né? Sim, Vírus ou bactérias, muito embora assim a transmissibilidade, o potencial de infecção de vírus é muito maior do que de bactéria em si, mas realmente é um conceito interessante, eu concordo que a gente vive outras pandemias de doenças crônicas silenciosas, né, e que parece normal até um dia desses, alguém me perguntou, mas se eu prefiro, né? Olha só a pergunta, se no futuro, se eu tivesse que escolher entre ser um paciente diabético ou hipertenso, o que eu escolheria? muito Claro que a difícil. primeira, claro, a primeira opção seria não ter nenhum dos dois, né? Uhum, Se não tivesse saída, de fato, eu acho que escolheria ser hipertenso, porque eu acho que o diabetes ele causa um estrago bem maior no organismo, sabe? E a hipertensão em si, ainda, a gente, claro, ambos têm medicamentos para fazer controle, mas a questão de dieta, enfim, é uma questão particular. Acho que me adaptaria melhor a ser um paciente hipertenso do que diabético. Mas, mas assim, para mostrar essa pergunta, ela me mostra que parece uma coisa normal, né? Ah, você quer ser um diabético ou hipertenso? Mais ou menos nessa linha. E, gente, não é bem por aí, na verdade, a gente precisa entender que essas doenças elas podem ser evitadas desde que a gente tenha consciência disso já cedo, né? Tomando sim. cuidados, aí, enfim. E, se eventualmente acontecer, fazer tratamento. Não é uma coisa assim que
que a gente não vai conseguir ter controle sobre, desde que façamos as medidas de controle, né? Mas Ainda assim, já bem aproveitando... é que hoje Oi. em dia a gente tem maneiras de controle, né? É É, algo assim bastante pessoal, mas a minha avó sempre reclama que ela tem que tomar muito medicamento. Ah, eu tomo um para pressão, não sei, vários para pressão, né, para hipertensão, colesterol, artrite, artrose. Eu digo, mas ainda bem que tem. Para pessoas que não tivessem os medicamentos, o que que ia ser da senhora se não tivesse? Né? E hoje em dia, no mundo todo, a gente tem, né, uma expectativa de vida maior, consegue ter um maior, assim, claro que dentro da limitação de cada serviço de saúde de cada país, né? Mas um acesso a tratamentos de saúde, a informações sobre isso, né? E, e exatamente isso, né? Como você falou, hipertensão, diabetes, são, de certa forma, evitáveis se você fizer, né, as estratégias de qualidade de vida, né? Dieta balanceada, exercício físico, acompanhamento médico frequente, né? E a gente tem que pensar, né, que graças a essa tecnologia avançada na área da medicina, a gente consegue também conviver melhor com essas doenças hoje em dia, né? é, exatamente, eu acho que pegando o gancho desse assunto, que já entrando agora no segundo ponto, que seria exatamente a questão do controle dessas doenças nesse momento de pandemia, né? Então, só para contextualizar, vou pegar aqui, tem uma colinha aqui, né, alguns dados que eu coletei da Organização Mundial de Saúde, mostrando realmente que houve uma queda na assistência a esses demais doentes, né, e a gente tem números disso também. Quer dizer, os pacientes hipertensos são aqueles que de fato mais sofrem com a pandemia na questão de assistência médica, assistência de medicamentos também. 53% foi a queda do nível assistencial para esse tipo de paciente hipertenso. Aí nós tivemos em segundo lugar os pacientes diabéticos, com 49% de queda. Então são as duas doenças aí mostrando essas altas taxas de prevalência também, né? Isso tem correlação direta. Aí a gente teve os pacientes com algum tipo de câncer, com 42% na queda, e as demais emergências cardiovasculares, assim como você comentou, né, Marisa, que doença cardiovascular é o que mais mata no mundo, e de fato 31% de queda assistencial. E a gente também teve, agora, esse é um dado aqui do Brasil, que na área de oncologia, uma queda ainda maior, que chega a perto de 70% na Nossa. procura de tratamentos, ou enfim, do acompanhamento, né? A gente sabe nessa questão aí oncológica que, claro que quanto mais cedo o paciente puder fazer um diagnóstico e o tratamento, melhor, né? Quer dizer, ele terá um prognóstico melhor. Mas ainda isso, de acordo com os especialistas, que mesmo assim dentro, né, câncer, existem aqueles que são muito mais agressivos e outros que podem, de certa forma, aguardar um tempo para um tratamento, seja ele cirúrgico, né, nesse sentido. Então, se a gente pensar assim, que às vezes o paciente ele tem um melanoma, câncer de pele, né? Então ele vai ali, faz uma remoção cirúrgica e ele pode, claro, ele vai precisar fazer um acompanhamento disso mais à frente, mas ele pode ser considerado curado. Já algumas pessoas não, né? Infelizmente o câncer ele é muito agressivo, ele se espalha muito rapidamente, atinge tecidos importantes e acaba levando a uma falência múltipla, o paciente morre. Então, o que eu quero dizer com isso é que algumas cirurgias, elas, a exemplo de câncer, mas outras também, cirurgias eletivas, elas podem ser postergadas. Talvez outras não. Casos de emergência, um acidente vascular cerebral, né, o derrame, como as pessoas conhecem, um caso de um infarto. Então, tudo isso a gente precisa ter vaga de UTI livre para acolher esses pacientes, assim como a gente vai estar precisando das vagas de UTI para atender os pacientes infectados também, né? Mas o que a gente tem que passar de mensagem para as pessoas é que, né, toda aquela fala padrão assim de fique em casa, se proteja, né? Muitas vezes esse leito de UTI
está sendo culpado por alguém que sofreu um acidente automobilístico porque estava fora de casa quando não devia estar. Então, toda essa complexidade que pode ser que chegue um momento que a gente não tenha condições de suportar isso dentro do próprio sistema de saúde, né? A gente também tem visto pacientes que estão sofrendo, né, com a questão de pandemia, que são pacientes doentes crônicos, os transplantados, pacientes que fazem algum tipo de tratamento imunossupressor, todos eles de alguma forma foram afetados por uma dificuldade em poder manter o contato com os seus médicos, não é mesmo? A questão dos diagnósticos atrasados, como eu comentei, eles acontecem, a gente pensa assim, né, um diagnóstico, talvez uma pessoa já mais idosa, que tem diversas doenças, mas esse diagnóstico atrasado, ele também pode ser para crianças, né? Então, todas as populações de todas as idades, têm sofrido um pouco com isso. Mas a questão é que, além disso tudo, a gente tem a questão, assim, pensando, né, nos componentes que podem estar relacionados a isso. A gente falou um pouquinho sobre as doenças, até mesmo você comentou já. Hipertensão, diabetes, as cardiovasculares como um todo, diabetes, doença respiratória, a gente lembra de asma, mas a gente tem outras doenças respiratórias crônicas, obesidade, né, síndrome metabólica, tudo isso. E esses são fatores de risco. Então, quer dizer, essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento, estão enfrentando dificuldade e, além de tudo, acima de tudo, também são pacientes com risco aumentado. Então, como é que a gente vai contornar tudo isso, né? É uma situação difícil, não é muito fácil. E assim, na sua prática ali, né, talvez, agora um pouco menos, né, mas como é que você vê, assim, em relação ao tratamento desses pacientes, né? Então, você falou ali de alguns pacientes, né, assim, os que fazem tratamento com imunossupressor, e nisso também me veio na mente, né, os pacientes que fazem hemodiálise, e assim, a gente sabe, né, que esses lugares que fazem hemodiálise, que fazem quimioterapia, não é um paciente só na sala, né, mas existe, na verdade, são vários dentro de um espaço e tal. Né? Você chegou a ter algum dado quanto a isso, assim, de como é que aconteceu isso? Ou, enfim, se existe algum dado, até como que a Jaque perguntou ali, né? Mas não quanto à procura, mas quanto, assim, ao acesso desses pacientes aos medicamentos. Então, porque muitos pacientes que fazem tratamento com doença crônica conseguem, né, o tratamento de graça pelo SUS. Né? Então, eles vão a farmácias especializadas e tal, e retiram esse medicamento, seja para asma, seja para o diabetes, seja para algum problema cardiovascular. E será que tem, assim, algum dado que mostre que a procura por isso diminuiu? Ou continua a mesma? Assim, o que eu pude ler esses dias, até você comentou a respeito de pacientes dialíticos, assim, é que houve uma necessidade também de reduzir o fluxo dessas pessoas, né, nos centros de hemodiálise. Então, criou-se ali um sistema, né, em que o paciente ele passa por ali menos vezes do que iria antes. Então, quer dizer, se o paciente fazia sessões 3, 4 vezes por semana, isso precisou de uma adaptação, precisou ser até, de certa forma, reduzido para diminuir a possibilidade de contato. Né? Ali você tem um paciente de muito alto risco, né? Você tem a exposição, enfim, todo o cuidado dos profissionais de saúde também em não contaminar esses pacientes ou até mesmo não serem contaminados. Então, houve uma diminuição no sentido do fluxo de pessoas, né? Mas a questão do tratamento, assim, o que eu tenho percebido é que algumas pessoas elas têm tido dificuldade muitas vezes em encontrar os medicamentos, porque com a questão da necessidade de continuar o tratamento, né, o que houve de mudança? A Anvisa, por exemplo, foi lá e publicou uma RDC estendendo a quantidade máxima possível de ser dispensado dos medicamentos, principalmente pensando naqueles de uso contínuo de retenção de receita, né, os medicamentos controlados.
Mas isso vale também para os demais medicamentos. Então, se hoje eu comprava na farmácia uma ou duas caixinhas para ter um tratamento para 1 ou no máximo 2 meses, agora eu vou fazer uma compra de 6 caixas para 6 meses, né? Então, talvez isso não estivesse na programação daquela farmácia de manter um estoque aumentado dessa maneira. E aí, multiplicado por todos os pacientes que aquela farmácia atende, e até mesmo uma demanda extra, né? Por essas questões que a gente comentou da ansiedade das pessoas em correr na farmácia. Então, às vezes, uma falta pontual, ela tem sido observada em algumas situações. No SUS, o que eu tenho visto, ou pelo menos assim, no nosso estado como um todo, a gente tem tido uma organização boa nesse sentido. Né? Também tem sido entregue a quantidades superiores de medicamentos, para esses pacientes poderem passar aí 2, 3, 4 meses sem ter que retornar à farmácia, né? Também aí uma estratégia de planejamento, de política pública, porque também não dá para aumentar muito o tempo, né, de liberação desse tratamento, porque daí de repente vai faltar, né? Não Uhum. estava na estratégia do município, do estado, comprar uma quantidade tão grande, e aí precisa ajeitar isso. Dos pacientes, por exemplo, né, pegando aí uma coisa que eu tenho acompanhado mais de perto, os pacientes que pegam os medicamentos do componente especializado da regional de saúde. Não tem faltado, ainda bem. Então, esses pacientes, eles conseguem fazer os seus tratamentos. Muitas vezes, infelizmente, o que acontece, na verdade, é do paciente esquecer o dia que ele precisava ir buscar o medicamento, aí a gente liga de atrás, né, fala, ó, senhor, tinha hoje aqui um encontro marcado com a gente para pegar seu medicamento. Poxa, né, passou aqui despercebido, eu esqueci. Aí a gente vai e acaba reagendando aquele paciente. E assim também algumas estratégias do próprio Estado, isso achei bem interessante, que foi também esticar a possibilidade desse paciente levar tratamento para 2, ou até mesmo agora para 3 meses. A maioria desses pacientes são todos fatores de risco, né? Pacientes com DPOC, pacientes asmáticos, ou então pacientes idosos também, uma grande parcela. Então, realmente, é melhor que esses pacientes saiam menos de casa. Muitos Uhum. não têm ali a possibilidade de um familiar ou de alguma pessoa ajudar nesse sentido, então são eles mesmos que têm que sair de casa, pegar transporte público, às vezes mora longe, né? Então estão ali expostos e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, eu achei que a gente está saindo muito bem. Estamos conseguindo nos organizar nesse sentido, né? Claro que às vezes uma pessoa sente mais do que a outra, por, por não poder, enfim, por todas as mudanças que acontecem, mas eu acho que tá indo muito bem, assim, nesse sentido de medicamento e sistema público de saúde, até agora tem dado certo. Outra coisa que eu pensei aqui agora enquanto ouvia você falar é, ok, é os medicamentos. Mas assim, a pandemia ou a quarentena não é algo confortável para ninguém, né? A gente se irrita de ficar em casa, ou toda vez que vai sair de casa para fazer algo que seja preciso, é máscara, é álcool, é lavar máscara quando chega, é lavar a mão, é lavar o sapato e acaba restringindo um pouco as interações sociais também, né? Então, a família, você tem menos contato, ou não tem contato, amigos e etc. E aí isso acaba gerando um certo desconforto emocional, né, nas pessoas, assim, então, até mesmo ansiedade, ou as pessoas ficam mais deprimidas. E assim, o quanto será? Né? Assim, obviamente que a gente não consegue oferecer um dado quantitativo, né? Mas é uma conversa que de repente o quanto que isso poderia modificar esse cenário da doença crônica barra Covid barra né, situações de ansiedade e depressão por conta da pandemia. Você poderia fazer de repente? Como é que você faria uma explanação para nós sobre isso, assim, né? Porque eu, pelo menos, tem dias que eu estou irritadíssima de ter que ficar em casa, de trabalhar de casa, porque parece que a gente trabalha muito mais do que antes quando saía de casa. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Né? E como, assim, né? Isso pode afetar um paciente que, além da doença crônica, está nessa situação. Isso a gente vê como, até encontra por aí, né, como talvez o reflexo
daquilo que a pandemia tem causado e que a gente vai sentir no futuro muito próximo, talvez já estejamos sentindo um pouco agora. A gente pode pensar nas questões de saúde mentais, mas também de corpo físico, como a gente está ficando mais sedentário, né? A gente não sai de casa, a gente estando em casa e tendo o alimento disponível, a gente vai ali e já come alguma coisinha, porque, né, parece que o tempo passa mais e passa mais leve quando a gente come. Então, e tudo isso vai afetar de uma certa forma, principalmente o paciente que precisa fazer restrição de peso, mas a questão de saúde mental, ela é de fato, assim, essencial. Tem alguns dados, né, só para a gente tentar fazer um paralelo, mas quando nós tivemos aquele atentado nos Estados Unidos das Torres Gêmeas, né, então, claro, aquilo foi um impacto muito grande no mundo inteiro, mas principalmente para aquelas pessoas ali daquela região sofreram muito mais, aquelas pessoas que tiveram os seus parentes que morreram, os profissionais de saúde, os bombeiros, todo aquele pessoal que trabalhou, né, naqueles dias. E tem trabalhos que mostram que até hoje pessoas fazem tratamento para problemas de saúde mental advindos lá daquela situação em 2011, né? Então, talvez a gente vá ter também trabalhos daqui a um ano ou dois mostrando esse aumento, né, da, do acometimento dos pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade, até mesmo com estresse pós-traumático, dependendo da situação vivida, né, que quer dizer a perda de um ente querido, que você não pode nem direito fazer o funeral, enterrar a pessoa. Então, é realmente algo assim bastante preocupante. Além de tudo isso, a questão de saúde também influencia a parte econômica, né? Então, assim, teve pessoas aí que tiveram pessoas que perderam emprego. Então, quer dizer, aquilo que traz o sustento, aquilo que de certa forma traz a tranquilidade para dentro de casa, passou a ser um grande problema, né? Se eu consigo me adaptar aqui no meu trabalho, conseguir desenvolver uma nova função para captar recurso financeiro, ok, mas nem todos conseguem, nem todos têm a cabeça boa para isso. Enfim, N situações que podem acontecer. E aí, essa dificuldade financeira, ela também vai impactar bastante, vai contribuir bastante para esse paciente desenvolver um problema de saúde mental na sequência. Além disso, né, eu pensei aqui agora, a gente pode também ter uma sobrecarga dos sistemas de saúde público. Em que sentido? Né? O paciente, poxa, então ele teve uma diminuição drástica na sua renda. A partir de agora, ele não vai mais poder comprar os seus medicamentos. Se é um paciente que faz um tratamento, né, polimedicado, assim, com vários medicamentos, ele não vai conseguir comprar aqueles que ele comprava, até mesmo todos. E aí ele também não vai conseguir pagar as consultas particulares. E aí ele vai precisar buscar pelo sistema público. Lá no sistema público, talvez tenha o medicamento que ele usa, talvez não. A gente sabe que as opções são um pouquinho mais restritas nesse sentido. Talvez ele também não consiga uma consulta médica, né, com o médico que ele precisa, porque agora também as atenções estão desviadas para atendimento dos infectados, né? Então, tem toda essa problemática, e aí a gente acaba sobrecarregando um sistema público que já trabalha no limite, na verdade. É. Mas eu acho que assim... Pode falar. Não, pode falar. Não, termina, finaliza a sua ideia, que aí eu sugiro um outro ponto aqui. Assim, a gente está vivendo uma situação delicada nesse sentido. Eu acredito que todas as medidas que foram tomadas até agora, elas têm sido muito válidas e, por enquanto, elas, assim, né, bem ou mal, têm dado conta do recado na questão de acesso aos tratamentos desses pacientes e também, eu digo assim, o tratamento médico, seja através do medicamento ou qualquer outro tratamento que esse paciente precisa. E, nesse sentido, acho que assim, a participação também da pessoa ela é muito importante, né? Eu vejo que muitos ainda carecem
de mudar um pouquinho assim como se comportam frente à própria doença e não ser tão passivos nesse sentido. Porque a gente não deve esperar tudo que venha do profissional de saúde. Claro que, né, essa interação ela é muito importante, precisa dessas duas figuras, mas o paciente ele precisa desenvolver uma autonomia no cuidado, no controle das suas doenças, de um modo geral, né? Acho que isso é muito importante e isso contribuiria, inclusive, para diminuir exposição, para diminuir sobrecarga de sistema de saúde e tudo mais. Outra coisa que eu estava pensando aqui, né? Você até comentou aqui que talvez a pessoa que, né? As pessoas que têm doença crônica, elas já têm o organismo um pouco mais, vamos dizer assim, cansado, né? De ter que estar trabalhando todo dia com a pressão aumentada, níveis de gorduras aumentados, tal. Mas o que será que torna, né, essas pessoas que têm doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão, tão mais suscetíveis a quadros mais graves da Covid-19? É uma questão interessante, né, Marícia? Eu acho, eu até li algumas coisas essa semana a respeito disso, e acredito, assim, realmente que exista uma resposta genética para isso, porque, claro que a gente está falando aqui das pessoas que são o grupo de risco, que são esses hipertensos, diabéticos, com doenças respiratórias, imunossuprimidos, enfim. Mas o que explica um paciente que, via de regra, é saudável, idade baixa, ou seja, um paciente jovem, que adquire o vírus e desenvolve um quadro respiratório grave, tão quanto aquele paciente que tem as comorbidades, tem os fatores de risco e os dois morrem. A gente teve, né? Claro que se você for fazer estatística, são os mais idosos, são as pessoas com mais doenças crônicas que estão no topo, né, das estatísticas de morte. Mas existe também essa parcela de pessoas jovens, previamente saudáveis, que se infectam e que morrem. Então, eu acho que realmente há uma resposta genética para isso. Se a gente observar assim global, né, nós tivemos picos muito grandes ali, Estados Unidos, Espanha, Itália, Europa como um todo, mas mesmo dentro da Europa nós tivemos países que não tiveram um grande número de casos, assim como a gente pode pegar países ali de Oriente Médio, Índia também, um país extremamente populoso e que não teve o mesmo número de casos aqui que Brasil. Então, acredito assim que nós temos aí um bom sistema de saúde atuante, embora com todas as suas deficiências, mas eu acho que também existe esse componente genético importante, né? Não tem ainda trabalhos de robustez que consigam afirmar isso com toda certeza, mas existem já trabalhos na literatura mostrando essa correlação genética, né? E muitos trabalhos em andamento para realmente reforçar essa comprovação de que talvez nós tenhamos alguns conjuntos, né? Não vou dizer um gene, mas talvez conjuntos de genes que, que possam contribuir para o desenvolvimento de quadros mais graves da COVID. Eu acho que é um somatório de tudo, né? É a presença de um organismo comprometido, debilitado imunologicamente, e também das suas funções e capacidades dos seus próprios órgãos. A gente não precisa nem comentar, né, que o paciente que tem a doença respiratória normalmente vai desenvolver um quadro mais grave se infectado pelo COVID, que vai atingir principalmente o pulmão, mas também o rim, né? A gente tem aí os trabalhos mostrando que também temos o comprometimento renal, e entre outros órgãos, também o coração. Então, esse pacote fecha assim, né? Enfim, esse coronavírus aí já deu o que tinha que dar, né? Outro ponto que a Jaque comentou ali é interessante em relação às grávidas, né? Que é extremamente importante o acompanhamento durante o pré-natal e que por conta dessa situação ficam com receio, né, de buscar assim esse atendimento, né, vou ir fazer um ultrassom de acompanhamento e fazer a consulta com obstetra e tal. E além, né, das grávidas, por exemplo,
Outros pacientes, eu tô com uma dor aqui me incomodando, aqui no quadrante, né, na parte de baixo da barriga do lado direito. Sabe o que eu vi esses dias? Que aumentou o caso de pacientes que precisaram fazer cirurgia de emergência por apendicite. Porque o que acontece? A pessoa tá com aquela dor ali de baixo, né, aquela localizada ali do apêndice. Não vou porque tenho a Covid lá, não vou, e de repente não tem o que fazer, né? A partir do momento que inflamou, não tem muita escolha. Então, eu acho que existe algo assim que talvez precisa muito ser trabalhado, né? Até um dado da OMS que coloca, né, que quanto maior o número de casos dentro de um país da Covid, menos espaço tem para atender doenças no geral que não a Covid, né? E assim, enquanto, né, a parte das gestantes, como será que assim, né, a Covid limita o acesso delas e o que a gente poderia comentar nesse sentido? A gestante que você comentou é um grupo específico porque tem que fazer os acompanhamentos de rotina, né? Mas todos os pacientes, de um modo geral, o principal fator, assim, também que contribui para essa limitação dos atendimentos é o medo, né? O medo de ir até a consulta, ir até um ambiente, hospital, enfim, o centro de saúde e poder se contaminar, né? Então, a gente teve, como eu citei ali nos dados, uma queda bem drástica na porcentagem de acompanhamento desses pacientes, sejam gestantes ou então sejam pacientes de doenças crônicas. E, assim, o que eu acho que dá para a gente orientar essas pessoas é justamente desenvolver mais o autocontrole, o automonitoramento. E também buscar por essas ferramentas alternativas, né, de manutenção de cuidado. Então, nesse caso, eu me refiro à teleconsulta, né, que é uma coisa que acho que assim realmente veio para somar tanto as consultas médicas, mas a gente pode também trazer isso para a nossa rotina enquanto farmacêutico, no acompanhamento desses nossos pacientes em tratamentos crônicos. Essa questão da teleconsulta, acho que até houve assim, um reforço diante do estado de pandemia em se debater mais esse assunto. O próprio Conselho Federal de Medicina ainda não tinha regulamentado nada disso, a Anvisa também não. Com a pandemia, a gente teve uma regulamentação, ainda que assim por critérios de excepcionalidade, mas a gente tem hoje teleconsulta acontecendo, né? E pode ser por um WhatsApp, pode ser por um outro aplicativo de vídeo, ou se o paciente não se dá muito bem com isso, pode ser também por telefone, né? Liga para saber como é que está se sentindo, como que tem sido a evolução do bebê na questão de alguns sinais, alguns sintomas que podem acometer a gestante. O que é importante, né? Embora não esteja regulamentado para uso, para acontecimento pós-pandemia, durante pandemia, as teleconsultas elas devem acontecer de uma forma que permita a interação do profissional com o paciente e que as informações possam ser registradas aqui. Então, a gente está falando no registro do prontuário, né? Mas desde que o profissional consiga acompanhar as queixas do paciente de maneira satisfatória, isso pode acontecer. Claro que existem situações em que exigem ali uma examinação física, que nesse caso não dá. Então, os consultórios estão abertos, eles estão funcionando com todas as medidas de segurança, e aí recomenda que, de fato, a pessoa não interrompa esse acompanhamento, que ela procure o seu profissional, que ela vá até o consultório e realize lá o atendimento, né? Então, nesses casos de atendimento e examinação física. Mas outras situações, pensando assim também, elas podem ser resolvidas de maneira remota. Por exemplo, a renovação de uma prescrição, né? Não precisa o paciente ir até o consultório. Hoje em dia, o médico fez aqui a consulta via aplicativo, via celular na teleconsulta, ele teve condições de fazer a examinação, até mesmo o diagnóstico, ele pode prescrever, passar essa prescrição por SMS para o paciente ou através de alguns aplicativos que hoje é até também conhecidos aí dos farmacêuticos. E aí, quando
o paciente, então, vai até a farmácia para comprar esse medicamento, ele tem a condição de apresentar pelo próprio celular, para o farmacêutico fazer a avaliação, ou se for, então, um medicamento que precisa da retenção de uma via da receita, com o código, ou, né, pode ser um daqueles QR Codes, ou qualquer coisa do tipo, o farmacêutico consegue entrar aí no sistema, imprimir a receita, faz a dispensação, e já registra no sistema que aquela prescrição foi atendida, né? Então, o legal disso também é que, além de ficar registrado que o paciente foi até a farmácia e comprou, é muito mais do que isso. De certa forma, permite você fazer um acompanhamento, mesmo que indireto, mas de que o paciente está mantendo um tratamento, né? Então, essa informação ela fica registrada. E também por questão regulatória, né? Senão a pessoa sai daqui dessa farmácia, vai na outra e compra novamente o medicamento. Então, assim, fica registrado ali no sistema que o paciente já pegou o medicamento dali e levou embora. Então, acho que assim, acho que é dessa forma, sabe? Refletindo melhor a respeito da própria saúde, desenvolvendo mais as habilidades, as capacidades para esse automonitoramento. Então, se antes eu não fazia lá a minha pressão com o aparelhinho porque eu achava aquilo chato, eu preciso fazer agora, né? Então, eu preciso saber posicionar o equipamento correto, eu preciso saber o que é um valor alterado de pressão, o que é um valor normal. Ah, eu vou fazer minha glicemia no aparelhinho. Também eu preciso saber onde é que fura o dedo, como é que fura, que tem que passar o álcool ali, né? O que é um valor alterado, o que eu faço com esse valor. Então, tudo isso a gente também pode contribuir na questão de educação em saúde, ensinando o paciente. Mas o paciente, como volto a dizer, precisa de ser proativo nesse sentido, em buscar essa informação e buscar conosco. Então, a gente está disponível, a gente está na farmácia, está nos consultórios, o paciente pode buscar essa informação com a gente faz educação em saúde e ele desenvolve melhor essa questão do próprio cuidado, né? Ah, e outra coisa que é importante, quando a gente está falando em desenvolver mais autocuidado, eu acho que também é importante a gente pensar assim, em informações como, me veio uma ideia agora, esses dias eu li uma notícia que as pessoas estavam procurando por sintomas gripais, mas procurando o local errado, né? Então, quer dizer assim, os pacientes estavam desenvolvendo sintomas e estavam correndo para o pronto atendimento da cidade, sendo que o pronto atendimento estava reservado só para os casos de urgência e emergência. Existia uma outra unidade hospitalar, um outro hospital que era então para acolher esses pacientes com sintomas gripais. Então, tá vendo? Né? Essa falta de informação de aonde eu procuro ajuda acaba criando um problema, porque daí você superlota de pessoas no mesmo lugar, sendo que algumas podem ser sim positivas, outras não, mas todos que estão ali estão doentes, e que se houvesse a informação correta, né, se o paciente buscasse a informação correta, ele já ia direto, né, lá no hospital que atende os casos do coronavírus e deixaria livre, né, até contribuiria assim na questão de evitar o contágio para essas outras pessoas. Já para a gente ir se encaminhando para a parte final, você tem alguma consideração final que você gostaria de importante de fazer? A minha visão geral vai ser assim, além da gente ter que se cuidar quando sair de casa, põe máscara, usa o álcool, lava a mão, é importante que eu não tenho, que eu oriente os meus familiares que têm doença crônica a manter esse tratamento, a procurar fazer esse autocuidado, né? Até porque a gente sabe que estando glicemia controlada, pressão controlada, nível de gordura controlado, o organismo funciona melhor e a pessoa fica menos suscetível, né, a quadros mais complicados da Covid-19. Então, a minha visão é essa, que além de eu cuidar da Covid, eu tenho que cuidar de todo o resto. Acho que, né, talvez essa pandemia sirva para a gente aprender a valorizar mais o nosso organismo, né, o nosso corpo, o quanto ele é importante, que se ele não está funcionando de acordo, todo o nosso sistema, uma cascata, ela vai saindo dos eixos. E palavra final para você agora.
Eu acho que a minha mensagem no final, ela é parecida assim com a sua. No sentido que as pessoas, elas devem sim continuar usando os seus medicamentos, mesmo que eventualmente algum sintoma gripal ele se desenvolva, né? A gente teve algumas notícias há um tempo atrás que os pacientes que usavam antihipertensivo, eles podiam piorar a situação de saúde se tivessem com coronavírus, né? Mas não há nenhuma comprovação disso. Então, continue usando os seus medicamentos para a sua doença, seja a hipertensão, a doença respiratória, o problema metabólico que você tem. É, Também continue buscando a assistência dos profissionais de saúde, não deixe de ir uma consulta se realmente é necessário. Busque formas alternativas de manter esse contato com o profissional. Nós estamos sempre muito disponíveis, muito abertos a acolher todos esses pacientes. Então, seja via telefone, seja por meio da teleconsulta, né, mas que procure manter esse contato e não interromper. Eu acho que a gente vai ver o reflexo dessas interrupções agora, nesse momento que a gente está esperando pós-pandemia, em que vai ser possível ter uma ideia da dimensão de quanto que a interrupção de tratamento causou de descontrole nos parâmetros desses pacientes. Assim como você comentou, precisa ter nível controlado das gorduras, nível de pressão baixo, né, o ideal, nível também da pressão dentro dos limites, de glicose também dentro dos limites, para que a gente consiga dar condições para o nosso organismo, caso precise, trabalhar melhor. Então, continue indo às consultas, continue utilizando os seus medicamentos, busque o seu profissional de saúde quando necessário, e desenvolva mais as habilidades de automonitoramento e autocontrole da sua saúde. Acho que tudo isso vai contribuir positivamente para que a gente consiga sair dessa pouco mais tranquilos, né? E, assim, queria realmente agradecer a você, Marisa, também a todo mundo que pôde acompanhar aqui com a gente, né? Esse momento de discussão que realmente é muito importante. Acho que informação nunca é demais, informação de qualidade nem se fala. Então, vocês Exatamente. têm feito um trabalho excelente, parabéns. Vou continuar acompanhando sempre. E se precisarem de mim para qualquer outras coisas, estou disponível. Obrigada, Bruno. A gente agradece muito ao seu, né, você ter Ah, aceitado e o mandar nosso um beijo para a Jaque também. A gente agradece muito você ter aceitado participar aqui dessa live e trazer um pouco dessa da conversa que, assim como a Daisy comentou ali, é extremamente oportuna para o momento que a gente está vivendo. E como você falou, e acho que é a intenção nós aqui do Incisa, sua com as suas postagens que você faz, é trazer informação sobre saúde, sobre ciência de qualidade e, né, para as pessoas entenderem e valorizarem a sua saúde, o que é feito de pesquisa e entenderem tudo isso como é isso importante. Então, muito obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente e mês que vem tem mais uma do Incisa. Muito obrigada, Bruno, e a gente está sempre abertos aí a fazermos parcerias. Um Eu tchauzinho que para agradeço. todos.